Pessoal, estamos aqui com Edu Valadares, Eduardo Valadares. Vou chamar de Edu, que a gente já tem tempo de estrada aí. Vou falar um pouquinho sobre ele para vocês. Ele é fundador da Edu VLLD. Ele fala sobre educação e vulnerabilidade e é designer de experiência de aprendizagem, palestrante internacional e mentor. Já palestrou no South by Southwest, já foi TEDx Speaker também. Ele é pesquisador de cultura da vergonha e a importância da vulnerabilidade no processo de aprendizagem. Está falando aqui no Senac Rio Summit sobre educação socioemocional se aprende. Forte, forte essa frase. Bem-vindo, Edu. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, principalmente sendo entrevistado por você. Estou muito alegre e muito realizado de estar num evento tão bacana do Senac, que fala de uma pauta tão importante, né, para os nossos dias, que é falar dessa educação, mas focada no cenário de empreendedorismo, de empregabilidade. Então, vamos que a gente tem muito o que conversar. Começa com a sua audiodescrição pra gente. A minha audiodescrição, eu gosto sempre de falar que eu sou um homem de pele clara, autodeclarado pardo, eu tenho 1,68 m, estou vestindo nesse momento uma camiseta, uma calça e um tênis preto, tenho tatuagens no meu braço, um brinco na orelha direita, estou usando óculos, barba branca, cabelos crespos grisalhos. Boa. Bom, eu quero começar tentando desmistificar, qualificar um pouquinho o que é isso de educação socioemocional. Tem aquilo que a gente escuta falar, soft skill, hard skill, habilidade técnica, habilidade socioemocional. Diferencia um pouquinho pra gente? Claro, primeiro um passo atrás, eu acho aí, Mafê, é sobre a expressão educação, né, e não inteligência. Eu também utilizaria a expressão inteligência, mas eu penso que o caráter de aprender a se educar socioemocionalmente uma pessoa, um indivíduo, se torna mais correta a expressão. Ainda que a inteligência também faça sentido. Mas a educação socioemocional, eu penso que ela é importante, sempre foi, mas o mundo começou a falar mais disso porque começamos a entender que não basta termos as habilidades técnicas para nos tornarmos bons ou boas profissionais, mas sim também nossas capacitações, né? O que em inglês a gente fala de capabilities, no aspecto humano, né? Como ser humano, que tipos de habilidades e desenvolvimentos eu poderia ter? Essa expressão de educação socioemocional é justamente para mostrar que em ambientes de escola, em ambientes de trabalho, em ambientes profissionais, a gente também pode aprender a envolver, a despertar essas outras habilidades também, que formam nossa essência. Habilidades como a questão da comunicação, do senso crítico, da criatividade, da empatia, mas também de aprender a aprender. Eu falo muito, tanto é que na expressão do meu tema é esse, a educação socioemocional se aprende, e talvez a gente venha de ambientes em que a gente não aprendeu a aprender. Né? Eu gosto muito até de trazer essa primeira pergunta assim, na nossa conversa. Como é que você aprendeu a aprender? Sempre com uma pessoa te ensinando, com uma pessoa te dizendo o que você tem que fazer, mas quais são as suas habilidades? Como é que você se reconhece nas suas habilidades, nas suas potências? Então, está mais que na hora de a gente também olhar a educação nesse viés, uma educação mais para dentro, uma educação autodirigida. Como é que eu me olho, como é que eu me vejo, como é que eu me enxergo desse ponto de vista? Bom, eu tenho essas habilidades, e não só as que o mercado diz que eu tenho que ter. Perfeito. Eu até vou puxar sobre isso que você está falando, que é o seguinte, saiu aquele relatório famoso do Fórum Econômico Mundial sobre as habilidades para o futuro, as habilidades para 2030, futuro logo ali, né? E aí elas são pensamento analítico, criatividade, inteligência artificial e big data, liderança, influência, resiliência. E aí, quando eles vão pesquisar o que as pessoas estão procurando nas plataformas de ensino, de estudo, são justamente as habilidades técnicas, tipo programação, design e tudo mais. E aí você fala sobre aprender as habilidades socioemocionais. Eu quero... Sabe aquela frase assim, a vida é o que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo outros planos? Eu queria fazer uma analogia. A habilidade socioemocional se aprende enquanto a gente está ocupado com as habilidades técnicas? Ou não? Ou isso é o que é hoje e não deveria? Excelente a pergunta, adorei a preocupação com essa articulação, mas eu quero trazer também uma provocação à pergunta, que é: até quando a gente não vai continuar seguindo os protocolos que são ditos por alguém de como eu tenho que conduzir meu processo de aprendizagem?
Então, assim, eu respeito o reporte do Fórum Econômico Mundial e, inclusive, faz sentido olhar para isso sim, faz sentido falar que precisamos desenvolver liderança, adaptabilidade, flexibilidade, pensamento crítico. Mas em que momento alguém vai parar também para me perguntar, Edu, Mafê, fulano, quais são as habilidades que você já reconhece que você carrega como positivas e importantes? Ou você deseja, você quer, você gosta de seguir a linha da liderança, da criatividade, de desenvolver sua comunicação? Porque senão, Mafê, a gente pode parar e articular que a gente está repetindo modelos do século XX. E a gente já está indo para a terceira década do século XXI, pensando 2030, inclusive, olhando mais ainda para o futuro. Parece que a gente sempre tem que seguir um manual. Né? Quando que a gente vai ter essa capacidade de parar e entender quais são as habilidades de autorreconhecimento? Eu criei essa expressão. Claro que se fala em autoconhecimento, mas acho que é de autorreconhecimento. Então, deixa eu parar, reconhecer. Bom, eu vejo, eu sinto, eu penso que eu me desenvolvi até aqui. O mercado está dizendo isso. Deixa eu confrontar com o que o mercado está dizendo. Será que eu também não posso, então, fazer um curso, fazer uma mentoria, fazer uma outra formação que me desenvolva para esse outro aspecto? Então, assim, jogando isso tudo no liquidificador, eu enxergo que a gente também pode desenvolver mais ainda essa visão individual, sabe? De aprendizagem. Perfeito, e eu acho que é diferente um pouco, né? Autoconhecimento de autorreconhecimento. Autoconhecimento parece que você não conhece nada, você vai começar a explorar. Mas autorreconhecimento, isso é parte do princípio que, não, peraí, deixa eu aceitar, deixa eu reconhecer mesmo pô, eu já tenho isso dentro de mim, né? E não precisar começar a criar do zero, porque é isso, senão você vai seguir aí a cartilha das outras pessoas. E aí, nesse sentido, nas suas palestras, você defende que tem aqueles 6 As do autorreconhecimento, né? Então, para você fazer esse autorreconhecimento, você precisa ter autoconsciência, autocontrole, autorresponsabilidade, autoconfiança, autenticidade e o 6º aqui, autonomia. Qual deles, né? Qual desses As você considera que é o mais desafiador para as pessoas cultivarem, entenderem, reconhecerem? Essa pergunta também é muito boa e geralmente me fazem. Qual desses As? Eu diria que é o da autoconfiança. Pelo fato de a gente viver numa sociedade que é uma sociedade que prega e preza muito a sociedade do desempenho. E a gente está sempre sendo comparado a alguém, e parece que a gente está sempre devendo, faltando sempre algo. A gente vive muito na sociedade de insuficiência, né? Você faz um curso, tem uma formação, já parou? Não, faz mais uma. Você casou, mas cadê o filho, cadê a filha? Né? Parece que está sempre faltando, está sempre algo incompleto. A sociedade que cobra. Então, acho que a autoconfiança, nesse sentido, ligado um pouco também da autoestima. Né? Peraí, eu cresci, desenvolvi essas habilidades. Quando você falava na pergunta anterior, Mafê, eu acho que é essa capacidade de eu, como indivíduo, de identificar. Bom, peraí, eu me desenvolvi até aqui, mas eu me sinto carente nessa outra área. Eu penso que nessa fase em que eu me encontro, eu estou precisando olhar mais para isso. Eu sou um educador, um designer de aprendizagem, que eu me desenvolvi muito criando uma expressão ciclos de aprendizagem. Então, desses As, eu acredito que a autoconfiança ela seja importante, porque ela também me mostra esse momento em que eu me encontro, nesse ciclo em que eu estou precisando olhar mais para esse aspecto. Aquele outro eu já fiz muito naquela fase anterior, agora eu estou olhando mais para esse futuro e que eu estou despertando isso. Eu vim dessa formação, inclusive, profissional. Fui professor de escola, desenvolvi certas habilidades. Depois eu virei gestor de projetos. Agora eu estou numa fase empreendedora. Eu não me imaginava, quando eu era professor, que eu estaria numa fase empreendedora. Então, agora eu também estou desenvolvendo uma autoconfiança de empreendedor, que eu não tinha, por exemplo, na época que eu era professor. E que justo isso, que nobre isso, que bacana isso. Eu era uma pessoa com 20 anos, hoje eu sou outra pessoa com 45. Achar que a gente é a mesma pessoa o tempo todo... acho que é fadar ao fracasso nessa perspectiva de não saber o que são habilidades. Essas habilidades elas estão ligadas a ciclos, a momentos. A gente está mudando o tempo todo e a gente precisa aceitar mais isso. Acho que também tem um ponto de que quando essa sociedade do desempenho que você chama, né, está sempre cobrando o próximo e parece que você não esteve, né? Você não. Eu fiz o curso, parece que você nem fez. E aí a gente acha que a gente não está
sendo atravessado por esses aprendizados, essas habilidades, que a gente não está construindo. Então, muitas vezes, esse exercício que o Edu está trazendo é de parar e olhar para trás, parar e olhar para trás, parar e olhar para trás, que às vezes a gente não faz e se faz, fala, mas eu não estava fazendo nada demais, eu estava sendo só professor, um mero professor. Não, você estava aprendendo muitas coisas e ensinando muitas coisas enquanto eu ensinava, aprendia. Então, até que ponto, né, a gente para de fazer para fazer essas reflexões do quanto que a gente avança e o quanto que a gente avançou e em que etapa a gente está, enfim, quem nós somos. E aí, nesse sentido, eu queria entender, assim, você fala que educação socioemocional se ensina, como que a gente aprende? Como que a gente pode entender que a gente está sendo atravessado por esses aprendizados? Eu acho que eu voltaria à tecla da expressão de autorreconhecimento, mas também, Mafê, colocando agora algo novo, uma pitadinha nessa nossa conversa, quando a gente aprende também a trocar. Então, aproveitar que eu estou num evento como esse, do Senac Rio Summit. Eu penso que isso aqui é fundamental. Eu estou nesse ambiente, eu estou vendo muitos jovens, muitas adolescentes, muitas pessoas novas. Isso é maravilhoso. Sobretudo quando a gente também para ouvir pessoas um pouco mais velhas, com mais experiência, mas as pessoas também de mais experiência parando para ouvir as pessoas mais novas que estão chegando agora ao mercado. Como isso é válido, essa troca, sabe? Então, essa relação do ensinar com aprender. Eu hoje tenho 45 anos, tenho 25 anos mais ou menos de experiência profissional. Como eu estou aprendendo com a galera que tem 13, que tem 14. Eu participei de um evento nessa semana agora em que eu estava numa mesma roda de conversa com uma adolescente de 13 anos. Que maravilhoso isso. O que essa adolescente de 13 anos hoje está querendo ouvir em termos de educação? Então, quando a gente para também para trocar com pessoas de outras gerações, a gente também tem que quebrar um pouco essa coisa do etarismo, do geracionismo, né? A geração X, a geração Y, a geração Z, e parece que cria entre elas um conflito desnecessário. Como é que eu posso aprender com uma pessoa que já está com seus 70 anos e trabalhou tanto tempo e ainda está no mercado de trabalho? O que ela pode me mostrar como é que era no século anterior, nas décadas anteriores? Mas como é que ela também pode ouvir com quem está aí com seus 13, 15, 19, 20 anos, que está chegando para o novo? Acho que essa abertura ao diferente faz muita diferença quando a gente fala em aprender e ensinar. É a palavra que a gente não usou até agora, compartilhar. Aprendizado está muito ligado a isso, ao compartilhar, né? Estar aberto a entender o que pessoas novas estão trazendo de diferente, mas o que eu também consigo aprender com quem vem de gerações anteriores. E às vezes são essas pessoas que vão ajudar você a reconhecer. Se você não auto-reconhece, nas trocas, Isso. alguém reconhece por você e você fala, é verdade, não tinha parado para pensar nisso. Né? E eu acho que tem uma coisa muito interessante aí. Eu quero falar, já que a gente está falando de jovens, eu penso em tecnologia e tudo que está associado às novas gerações. Né? O que você acha, assim, que a tecnologia tem sido uma aliada ou uma barreira para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais? Especialmente, assim, quando a gente está falando de rede social, quando a gente está falando de inteligência artificial e tudo mais. Eu também passei a desenvolver, Mafê, uma habilidade de responder, e pode parecer que eu fico em cima do muro de uma pergunta dessa, não. Mas dizer que tudo é, em vez de ou, é um e. Uhum. Eu penso que a tecnologia ela pode ser uma barreira, sim. Se ela for usada em exagero, em demasia, se ela for usada, de repente, além do normal, de um jeito errado. Mas ela também pode ser uma aliada, claro. Eu vejo muitas discussões das professoras, dos professores, que talvez não estejam tão abertas a um cenário novo, com um certo receio da tecnologia. A gente fala muito hoje do chat GPT. Vai substituir as minhas aulas, eu estou com receio de perder o meu lugar. Não, talvez é porque a gente ainda não tenha entendido como a ferramenta deveria ser usada, né? Será que essa ferramenta não é para você criar melhores perguntas? Talvez essa professora, esse professor, e com todo respeito, mas ainda esteja naquela visão de o aprendizado só virá dele e dela. Será que a ferramenta não é justamente para a gente aprender a saber fazer boas perguntas? Porque o nosso ensino ainda está muito focado naquela coisa de ficar sentado, só ouvindo o que o outro tem para ensinar. E aí a gente parece que fica muito nessa postura da passividade do aprendizado. Se aprende sendo passivo, passiva. Então, professor, professora, o profissional, quem está no mercado de trabalho, será que essas ferramentas atuais da tecnologia não estão justamente pedindo de nós uma nova habilidade de comportamento, que seria, deixa eu aprender a fazer boas perguntas para essa ferramenta, que provavelmente ela vai aliar
o meu momento profissional. Montar um texto, pedir uma inspiração, que não tem nada a ver com usar a ferramenta do Google, por exemplo, de um buscador, o ChatGPT é outra coisa. Mas também se precisa de uma inteligência para utilizar essa ferramenta. E o ChatGPT é um exemplo. São várias outras tecnologias que estão ao nosso redor. Não é tratá-la como inimiga, mas se usar em demasia, ela pode ser realmente um perigo, ela pode ser ruim, mas de que maneira ela também pode ajudar, ela pode complementar, ela pode ser uma ferramenta sadia. Então, deixa eu perguntar para as pessoas que estão sabendo usar mais. E aí, de repente, sabendo usar mais, isso aqui me interessa, eu vou usar então isso aqui que me importa, isso aqui me ajuda, isso aqui me agrega. Não, isso aqui já me atrapalha demais, não funciona. Mas se permita, né? Dá uma chance para você conhecer um pouquinho do que essa ferramenta pode te ajudar. Eu estava pensando sobre isso esses dias e eu estava pensando assim, de quando a gente saiu das enciclopédias para o Google, e aí veio aquele fenômeno da Wikipédia, né, que a galera copiava e colava. E, porque usar a internet, usar o Google, não sei o quê. Hoje as pessoas já passaram totalmente por isso. E agora estão, usar o ChatGPT, copiar e colar e tal. Mas, assim, é meio que... Copiar e colar nunca vai ser bom, né? Para nada. Assim como se você copiar, transcrevesse à mão aquilo da enciclopédia, também não ia ser dado o trabalho como pronto. E a gente também não está... Se as respostas são tão fáceis, a gente tem que começar a perguntar se... A gente deveria continuar perguntando a resposta, não a pergunta. Eu acho que tem isso. E, cara, num contexto em que vai usar de qualquer jeito, né? Se é inevitável, por que não domar o troço ali, Perfeito. né? Pega o touro pelo chifre e vambora. Vamos encarar e botar e usar, né? Porque eu acho que é falando sobre, é usando que a gente vai construir o próximo, né, paradigma, enfim. Mas, Fê, posso só aproveitar, Claro. então, do seu exemplo, foi maravilhoso, porque se falou até pouco tempo que essa mudança, né, do pensamento da enciclopédia para utilizar Google, por exemplo, você deveria aprender uma habilidade chamada Searchability, que é justamente essa habilidade de procurar. Não basta simplesmente chegar ao Google e jogar qualquer coisa. Tem que saber fazer ali a procura corretamente. Eu diria que agora a gente está também aprendendo a desenvolver a outra habilidade que seria o Questionability, que é essa habilidade de fazer boas perguntas, né? E para isso, então, talvez a gente também esteja disposto... Será que a gente está disposta a mudar como professor, professora, como líder, liderança, de não só dar as respostas prontas, mas estimular a fazer boas perguntas? Porque as respostas vão mudar o tempo todo. E a gente está nessa vivência intensa de tecnologia, as respostas estão mudando o tempo todo. Então, o que a gente precisa é adaptar as perguntas e não ficar procurando a resposta certa. E aí, vamos continuar falando de tecnologia. Você vem de uma carreira em que você sai da sala de aula para o ensino digital, e isso só acelera, né, na vida, não exatamente na sua, mas assim, na vida, digitalização do ensino, pandemia, todo mundo estudando online, e todo mundo se liga que, meu Deus, tem um negócio aqui acontecendo, quem não estava teve que aprender. Como que você acha que o ensino das habilidades socioemocionais, essa educação socioemocional, pode ganhar escala, ou seja, alcançar muito mais gente? Bom, o como aí é muito amplo, né? Mas para a gente tentar ser breve aqui na resposta, eu acho que primeiro a gente precisa aceitar, ponto 1, de que isso é importante, de que isso é necessário, de que isso já está acontecendo. A gente já passou da época e está reconhecendo, inclusive, que essas habilidades socioemocionais, elas são extremamente necessárias. Como fazer isso ganhar escala? Eu acho que primeiro, a força que professores e professoras têm, né, na hora de dar o exemplo sobre isso. Então, quando eu sou um professor, sou um líder, que eu mesmo reconheço que eu estou desenvolvendo isso em mim e mostro isso, eu penso que isso é a melhor maneira disso ganhar escala, no sentido de outras pessoas perceberem a influência que eu tenho com isso. Então, vou usar uma expressão que já virou um clichê, uma expressão batida, que é do Alvin Toffler, futurista, que dizia isso, né? O aprender a desaprender, a reaprender. Eu acho que a gente fala muito dessas habilidades socioemocionais, mas é o quanto eu estou disposto, disposta, aberto, aberta a... Será que eu quero questionar o que eu já sei o tempo todo nessa minha, aspas, carreira? A gente vem muito nesse cenário ainda que a gente fez a nossa carreira, mas será que a gente entrou numa espécie de esteira e não quer mudar? Então, será que eu estou
interessado, interessada em sair dessa esteira um pouquinho, entrar numa outra, buscar uma outra visão. Eu acho que isso ganha escala, Mafê, desde o instante em que eu mostro novas possibilidades que eu posso construir. Eu vim de uma carreira em que eu era professor de sala de aula, estive 16 anos no ambiente presencial. Fui 8 anos para o ambiente virtual. E agora eu estou construindo um outro momento. Questão, eu quis isso, eu busquei isso. Nem todo mundo está interessado nisso e está tudo bem. Mas o grande lance é como é que eu também posso mostrar para novas gerações que estão vindo depois de mim que isso é possível. Eu posso ser feliz no ambiente profissional por X anos, depois eu buscar uma outra mudança, fazer uma transição de carreira para um outro. Isso não é problema, pelo contrário, isso pode até ser visto como uma habilidade. Então, acho que isso ganha escala desde o instante em que mais pessoas fazem isso. Então, eu vejo possibilidade. Ia lá, aquela pessoa até há pouco tempo era jornalista, agora ela está sendo influenciadora. Que legal, agora ela está construindo um outro caminho profissional. É possível mudar. Acho que por muito tempo a gente ficou com essa visão cristalizada de que não pode mudar, não dá para mudar. Meu pai, ele teve o mesmo exercício profissional o tempo todo. Então eu cresci talvez com uma visão assim, não, eu tenho que me formar e ser aquilo o tempo todo. E eu deixo aqui também a minha última provocação nessa resposta. Acho que isso ganha escala quando a gente também questiona o que significa se formar. Parece que se formar você entra numa forma. Estou fazendo um jogo de palavras proposital. Aí eu virei um padrãozinho e tenho que repetir aquele padrão o tempo todo. Então eu sou podcaster e vou fazer isso por 20 anos? Quero, então faça. Não, não quero, vou mudar, então mude. Eu acho que isso ganha escala quando você começa a ver outros universos e pessoas que estão mudando. E que legal isso. Então eu bato palmas quando eu vejo isso acontecendo, né? Novas possibilidades. É daí que vem a expressão novos futuros. Novas possibilidades de se criar novos futuros. Você falou de adaptação, você falou de mudanças e mencionou sua carreira como empreendedor, né? Eu queria entender como que no ensino da educação socioemocional, o que você aprendeu ou teve que mudar para empreender, né? Tem uma palavra aí escondida que é a resiliência, que eu acho que é a questão da adaptação, da persistência com a adaptação. E como é que é essa relação de educação socioemocional e empreendedorismo para você que está vivendo essa fase agora? Adoro a palavra resiliência, uso muito na minha jornada, mas eu gosto da outra também que está parelha, tipo prima, coragem, né? Aí tem as pessoas que vão querer definir pela etimologia, que é agir com o coração, mas acho que essa coragem, Mafê, eu colocaria aí também uma outra habilidade ao lado. Eu acho que essa habilidade socioemocional que eu fui aprendendo na jornada empreendedora, estou nesse cenário aí há uns 4 anos mais ou menos, não tanto tempo assim, mas é uma habilidade de aprender a pensar como designer. Eu queria deixar essa fala aqui. Quer ver uma coisa importante? Eu cresci entendendo que design era uma habilidade profissional. Desenho, né? Desenho técnico. Saber fazer bons desenhos, boas ilustrações. Então, era aquela pessoa que sabia fazer um mapa legal. Quando, na verdade, aprender a pensar como designer é uma habilidade antes de ser uma profissão. Tem um futurista, o Thiago Matos, ele usa muito essa expressão. Eu gosto muito de dar autoria com quem eu aprendi as coisas. Ele diz, as habilidades são as novas profissões. Eu enxergo que designer é uma habilidade, assim, gigantesca. Porque quando você aprende a pensar como designer, você aprende a fazer planejamento, você aprende a estruturar, você aprende a desenhar, não desenhar literalmente, construir, mas né? construir. Arquitetar, eu amo essa palavra. O que é arquitetar nesse caso? A pensar estratégias. Se der certo, eu vou por aqui. Se não der, eu vou por ali. No meu cenário empreendedor, eu estou fazendo e fui fazendo isso direto. Qual a possibilidade disso aqui dar certo? Isso aqui. Se não der, vou por esse outro caminho. Eu vou pedir ajuda se isso aqui não funcionar. A gente não aprende a criar esquemas, desenhos, possibilidades. E o desenho também não é fixo nem feito com caneta. Isso aí. Ele é feito com lápis e borracha, Eu diria que essa habilidade socioemocional é a que eu mais tenho colocado. E para isso, coragem. Coragem de errar. Vai dar errado, Mafê? Não vai funcionar do jeitinho, um gabarito como você aprendeu no colégio. Essa é a resposta A. Essa é a resposta letra C. Pode ter resposta A e B. Por que tem que ser A ou C? Podem ter várias respostas e cabe a mim entender que eu vou receber um não,
que eu vou me frustrar, como é que eu lido com a frustração, como é que eu lido com um projeto que eu me empenhei e não funcionou do jeito que eu queria. Vou lá recomeçar. Onde é que eu errei? Por que não deu certo? Isso é aprender a pensar como designer. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho, a gente está se encaminhando para o final, ainda tem algumas perguntas. Queria falar um pouco com você sobre cultura da vergonha, que faz parte da sua pesquisa. A gente está vivendo uma era de exposição de dancinhas, que não são só dancinhas, mas está se dançando como nunca se dançou, com tanta exposição assim. Mas pensando em carreira, onde que reina a vergonha e quais barreiras esse sentimento acaba levantando para a própria carreira? Amo falar sobre esse tema. Criei há pouco tempo um projeto chamado Dando Match com a Vergonha. Vou te responder porque acho que cultura da vergonha passa um pouco por essa ideia dessa expressão que eu criei. Dar match com a vergonha é, primeiro, aprender a identificar e reconhecer que vergonha acontece com qualquer pessoa. Eu, há poucas horas, estava dando uma palestra aqui no Senac Rio Summit, no meio de uma galerona, assim, um ambiente bacana na arena. Eu estava com vergonha? Tava. Porque será que vai dar errado? Será que tudo aqui vai funcionar direitinho como eu planejei? Será que alguém está me olhando de um jeito e questionando do jeito como eu estou falando? Essa cultura da vergonha, Mafê, a gente nasce em meio a esse cenário da cobrança do resultado 100% o tempo todo. Então, acho que a melhor maneira de a gente desmistificar um pouco esse assunto é, primeiro, aprendendo a identificar quais são as vergonhas que me acometem. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Além de identificar, reconhecer e partir então para um plano de trabalhar com isso, trabalhar com essa questão. Eu acho que essa cultura da vergonha, se a gente passar a falar mais sobre isso, de que todo mundo passa por isso, a gente cria uma espécie de um ambiente de acolhimento, né? Poxa, deixa eu não te deixar sentir assim, ou todo mundo passa por isso, então tirar um pouco desse peso. E isso principalmente para jovens gerações aí que provavelmente vão ouvir esse nosso podcast, assim, não fique com vergonha de errar, não fique com vergonha de você fracassar num determinado projeto. Mas como você também citou o fenômeno, o contexto que a gente tem hoje, de redes sociais, que estimulam a coisa da dancinha. Como eu disse na resposta anterior, eu vejo isso como algo extremamente positivo, da pessoa ter a coragem de abrir a câmera, se mostrar, e mostrar que ela tem uma habilidade. Dançar é uma habilidade. Vamos olhar para as gerações anteriores, que às vezes se sentiram assim, poxa, queria tanto dançar, mas vão rir de mim. E essa pessoa agora ela tem coragem de abrir a câmera e se mostrar dançando. Vai ter alguém que vai gostar. E é isso. Eu estou aqui criando uma performance, eu estou aqui criando meu estilo, eu estou aqui criando minha forma de expressão. Isso é uma forma artística de expressão, né? Resta saber, eu volto agora para o outro lado negativo da conversa. Será que eu também estou fazendo isso só para a busca de like? Só para ficar famosa, famoso? Só porque as pessoas vão falar de mim? Então, qual é a experimentação que eu estou fazendo também desse cenário aí da dancinha? Mas resumindo isso tudo, eu acho que quanto mais a gente estimular as pessoas a se expressarem, isso é legal, isso é positivo. Por quantas vezes a gente bloqueou a forma das pessoas se expressarem? Não fala não. Agora é só a hora da professora e do professor falar. Não, agora é o gestor, a gestora que fala. Você só segue. Poxa, eu não posso perguntar, eu não posso falar. Eu estou fazendo esse gesto aqui assim para a câmera, né? Que é a dificuldade que um aluno, uma aluna tem de levantar o braço para fazer uma pergunta no meio de uma sala de aula. Então, acho que esse estímulo às pessoas se expressarem tem que ser elogiável, sabe? Tem que ser cada vez mais cultivado, estimulado, para que as pessoas se sintam, poxa, eu posso falar, eu tenho voz, eu posso ser ouvido, eu posso ser ouvido. Eu acho que isso é fantástico. Perfeito. É vendo as pessoas se expressarem que a gente toma coragem de se colocar lá e se expressar também, né? E aí acontecem as trocas, os compartilhamentos, e aí a vida flui, é tudo muito lindo. Bom, queria perguntar de Senac Rio Summit, o que você teve alguma faísca, algum insight que você olhando toda essa galera aqui teve algum aprendizado, caramba, isso aqui bateu? Teve. Tá tendo. Tá tendo. Na verdade, está tendo nesse momento em que eu estou aqui agora. Porque a gente está gravando aqui num cenário onde passam pelas janelas e portas aqui
que a gente consegue ver quem está do outro lado. Eu estou vendo a maioria do público jovem. E eu amo jovem, porque eu sou jovem. E eu acho esse contato com as gerações que estão vindo depois de mim, que se você parar para perceber, assim, as pessoas deixaram de fazer outras coisas para estarem aqui. Elas escolheram estar aqui. E isso é formidável. Eu acho que a faísca, as pessoas estão querendo aprender. Eu acho que a faísca é desmistificar o que é obrigação na hora de aprender. É esse aprendizado de forma natural, orgânico, espontâneo. Acho que essa espontaneidade na hora de aprender. Então, estou aqui gravando, falando com você, mas tem pessoas ali fora que estão fazendo fotos, que estão registrando o momento onde estão, aí estão fazendo vídeos. Que legal! É essa coisa da expressão, é essa coisa de registrar que eu estou aqui aprendendo coisas novas, ouvindo pessoas, colocando para fora também que eu estou aprendendo. Então, acho que a faísca que me desperta estando num ambiente desse é ver que as pessoas estão continuando sempre, né, querendo ali trocar, ouvir, aprender. Tem uma frasezinha escrita ali fora, despertar novas possibilidades. É isso. Eu estou despertando novas possibilidades. As pessoas continuam sedentas, as pessoas continuam com fome, querendo aprender, né? E eu acho que isso é fantástico. Dá chance para os encontros, né? Acontecerem. Isso aí. Se a gente ficar dentro do casulinho ou dentro de casa, a gente não dá chance para os encontros. Ouvir o novo, conhecer o diferente, novas perspectivas e saber filtrar. Isso que eu ouvi aqui hoje fez sentido para mim? Fez. Então, como é que eu vou guardar isso aqui? Como é que eu vou processar isso aqui? Como é que eu vou filtrar isso aqui? Eu gosto muito dessa imagem meio bobinha, né, sintética, de filtro do café, o café sendo filtrado, né? Então, assim, vim para esse evento, filtrei. O que agora eu vou guardar nesse café que foi coado, né? O que serviu para mim? Eu acho que aprendizado passa muito, inclusive, por essa imagem. Perfeito. Bom, a gente está fazendo essa pergunta para todos os convidados aqui dessa nossa série especial de entrevistas. A gente falou de vergonha, falou de coragem, falou de habilidades, falou de reconhecimento, falou de trocas, falou de carreira, empreendedorismo, falou de trabalho, tecnologia. E eu queria saber para o Edu Valadares, o futuro do trabalho é... Ah, que maravilha! O futuro do trabalho passa pela inteligência do coração. Poético, né? O futuro do trabalho, eu penso que passa pela expressão aprender a sentir. A gente fala muito da inteligência artificial e tem que falar. A gente fala muito da robótica e tem que falar. A gente fala muito do metaverso, tem que falar. Mas a gente também tem que falar da inteligência do coração. Aprender está ligado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, de que maneira a gente aprende a lidar com as nossas emoções. Inclusive, a gente citou a vergonha, a gente fala do medo, a gente fala da vulnerabilidade, mas a gente também fala das conquistas, da confiança, como é que eu passo a ter mais confiança na hora de aprender. Então, isso passa pela inteligência do coração. Vou terminar, então, essa minha participação. Tem uma frase que eu usei na minha palestra de hoje, que é da Minouche Shafik, que diz assim: no passado, os trabalhos, os empregos, dependiam dos músculos. Hoje dependem do cérebro. No futuro, os empregos, os trabalhos dependerão do coração. Por isso que eu comecei respondendo a inteligência do coração. Eu acho que se fala bastante de neurociência, da ciência disso, da ciência daquilo, e tem que falar. Mas está na hora também da gente passar para entender um pouco mais dessa inteligência que vem dos sentimentos, das emoções, né? Respeitar um pouco mais as nossas emoções, de que não está tudo bem hoje. E aí, como é que eu faço para lidar com essa instabilidade? A gente está saindo aí de uma pandemia e quais as experiências que a gente está lidando disso? É justamente aprender a lidar com a imprevisibilidade das coisas. A gente tem essa tendência de achar que tudo tem que funcionar para dar certo, tudo tem que funcionar para ser perfeito, e tem imperfeição nas coisas. Como é que eu lido com isso? Acho que essa mensagem sobre o futuro do trabalho é essa inteligência do coração aprendendo a lidar com as inconstâncias da vida. Arrasou. Pessoal, esse foi o Eduardo Valadares. Obrigada, Edu. Essa é a série de entrevistas especiais com os painelistas e palestrantes do Senac Rio Summit. Até a próxima!